E o que eu vou falar hoje é de uma pintura, de um pintor chamado Anthony Van Dyck. Alguém tem uma cor chamada marrom Van Dyck? Não tem? Existe uma cor, vocês já ouviram falar? Não. Marrom Van Dyck. Marrom Van Dyck? Van Dyck. Ele que... Van Dyck. Marrom Van Dyck. Van Dyck? É. Essa pintura, vocês já abriram aí? Conseguiram ver? Sim. É bem marrom mesmo. Ai, cavalo lindo. Ela se chama Carlos I a Cavalo. Ele é muito grande, essa pintura. Ó, é 3,77 metros por 2,97. Nossa. Bem grandona a proporção com relação a uma pessoa. É, nossa. Nossa, é grande, enorme, né? Então vamos lá. Vamos conhecer o Van Dyck. Este retrato equestre em tamanho natural de Carlos I, rei Stuart da Inglaterra, Escócia e Irlanda, é claramente destinado a transmitir poder e majestade. Monarca extravagante, impopular entre os súditos, Carlos acreditava no direito divino dos reis e na monarquia absoluta. Este quadro é uma peça de propaganda magnífica, concebida para dar sustentação à sua imagem pública. Elegantemente montado num enorme cavalo, Carlos usa a armadura como se estivesse para entrar em batalha. E um criado segura o seu capacete, no cantinho aqui, ó, que quase nem aparece um criado segurando o capacete dele. Tá. Então vocês viram que interessante a pintura utilizada para fazer a imagem de alguém. Ele não era muito bem quisto, né? Não tinha muita popularidade. Então a pintura retrata ele de uma forma que ele se torne agradável para o povo, uma forma heróica, né? Certo. Então é muito interessante esse objetivo da pintura, né? É usado como marketing. Como marketing, exatamente. Na direita do quadro há um grande carvalho, símbolo de força, com uma placa com a inscrição latina que significa Carlos, rei da Grã-Bretanha. Então você vê que até os elementos da natureza são elementos que transmitem essa imponência, essa importância, né? Tudo tem um significado, uma linguagem. Com certeza. Até as cores, né? Porque Sim, até as cores. a coisa de poder. Carlos I era um homem pequeno, mas ganha estatura ao ser colocado sobre o cavalo. Então você vê que é manipulado, né? A estatura dele foi manipulada para ele ter mais imponência. Em 1649, após uma guerra civil, ele seria publicamente executado. Ou seja, não teve jeito. A pintura não conseguiu salvar. Ao contrário do resto da pintura, que olhamos de baixo, o rosto do rei é pintado como se víssemos da mesma altura. Então, se você olhar para a pintura, você percebe que é como se você estivesse olhando ela um pouco de baixo. A gente percebe isso pela barriguinha aqui do cavalo, porque você vê a parte de baixo da barriguinha. Tá certo. Como se você fosse um pouco menor do que a pintura. Estivesse no chão, olhando. É para você se sentir menor do que Abaixo o do rei. rei. Abaixo do rei, exatamente. Apesar disso... Tudo estratégico, tudo né? estratégico. Apesar disso, o que está dizendo aqui, apesar disso, o rosto dele dá uma ideia de paralelo com a Exato, gente. É para você conseguir olhar no rosto dele, né? Certo. Para que ele, de certa forma, se aproxime do espectador. Para ele não ficar também com tanta altivez, né? Se ele tivesse de cabeça levantada. Isso dá uma proximidade com o espectador. Carlos usa um medalhão de ouro decorado com a imagem de São Jorge, mártir e santo padroeiro da Inglaterra, lutando com o dragão, o que simboliza o papel de Carlos como defensor do reino. Olha aí, mais um símbolo, né? O quadro provavelmente foi pendurado na altura do chão. Isso, tá vendo? Tem a ver com o tamanho, a dimensão dele. No fim de uma longa galeria, que é para você olhar, né? E já ter ele ali, já... Olha só. Com aquela imagem. Olha só que interessante que eu achei que vai falar agora sobre o cavalo, a cara do cavalo. Olha só, enquanto eu não falar sobre isso, vocês não percebem. Depois que eu ler, vocês não conseguem ver de outra forma. Carlos era um exímio cavaleiro, mas o seu domínio deste enorme e musculoso cavalo destina-se claramente a mostrar a sua força e capacidade como governante. A cabeça do cavalo é pequena em relação ao corpo, talvez para reduzi-la em comparação com a cabeça do rei, e assim reforçar a impressão de supremacia e controle de Carlos. Exato. É quase que para igualar o tamanho da cabeça do cavalo com a cabeça do rei, para mostrar que ele domina o cavalo, ele está acima do cavalo. Porque se o cavalo sobressai demais... Exato. É o que iria acontecer. Se fica, põe uma cabeça proporcional, a gente só ia praticamente olhar o cavalo. Isso, ia chamar muita atenção, né? Sua especialidade, os retratos, supera até Rubens e é um dos maiores artistas.
Criança prodígio, Van Dyck trabalhou como assistente-chefe de Rubens aos 18 anos e aos 20 iniciou uma brilhante carreira internacional. Pintou inúmeras obras religiosas, era católico devoto e sempre buscou oportunidades para criar enormes obras decorativas como aquelas em que Rubens se destacou. Porém, recebia cada vez mais encomendas de retratos, primeiro na Itália, onde viveu de 1621 a 1627, e depois na Inglaterra, onde foi pintor da corte do rei Carlos I. Olha só que interessante, tudo isso a gente diria hoje em dia que é o Photoshop, né? Mesmo. O Photoshop feito na imagem dele, que ele teve o corpo alongado para parecer mais alto, no cavalo que teve a cabeça diminuída para parecer menor, Para aí chegar não é no nada objetivo de daquela sobressair, mensagem. Não é nada diferente do que se faz hoje em dia, né? Verdade. De manipular a realidade para passar uma impressão. Verdade, é mesmo. É uma realidade manipulada, né? Verdade, olha só. É muito legal. Então você vê, naquela época já era assim, só que com o recurso da pintura, né? Então, Muito é isso, por hoje é bom. só.